Nós estaremos dando início ao nosso culto nesta noite, cumprimentando todos os irmãos que nos acompanharão de suas casas, por estarem impedidos de estarem conosco nesta noite através da rede social. Queremos desde já dizer que todos são bem-vindos, ainda que o nosso desejo maior era que todos estivessem aqui conosco e desfrutassem da comunhão e do compartilhar da graça da presença pessoal de todos. Mas como não é possível, nós estamos iniciando também aqui do nosso templo essa transmissão ao vivo. Portanto, é possível, quero avisar os irmãos que estão nos acompanhando dos seus lares, que haja alguma falha, alguma dificuldade, pois estamos ainda nos acertando. Assim, eu quero convidá-los para que todos nós abramos a palavra de Deus no Salmo de número 42. Palavra de Deus no Salmo 42. Nós vamos ler este texto da Escritura Sagrada, dando início ao nosso culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. A palavra de Deus no Salmo 42 nos diz assim: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras de Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista, ele inicia este salmo expressando o desejo do seu coração. E ele aqui se compara a uma corça, um animal frágil, que está caminhando em meio à mata, a fim de encontrar água para saciar a sua sede. Contudo, a força do salmo é de que este animal caminha, de maneira que esta sede aumenta de tal forma que parece não encontrar. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E então a cada passo, a cada metro, o seu desejo para encontrar a água se torna maior. O seu desejo para ter aquilo que pode não apenas saciar a sede, aliviar
o calor, diminuir o seu cansaço, mas acima de tudo, manter a sua vida. Parece se tornar cada vez maior diante dos teus olhos. Assim o salmista se vê como essa corça. Contudo, o que ele procura não é simplesmente a água que nos mantém a sede, ou nos mantém a vida física, que sacia a sede física, mas ele, assim como esta corça, está à procura do Deus que o mantém vivo em todos os sentidos. Assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A partir daqui, então, ele começa a descrever como ele tem lidado com as tribulações, as situações difíceis, angustiantes da sua vida. Dentre elas, os questionamentos dos ímpios. Onde está o teu Deus diante desta situação que você tem vivido? E o quanto isto, por muitas vezes, nos afeta muito mais do que nós gostaríamos. Não somente quando somos questionados de onde está o seu Deus neste momento, mas principalmente quando nós parece não vermos, não encontrarmos este Deus preocupado conosco nessas situações. O salmista sabia e tinha certeza que este Deus jamais o abandonaria, ainda que todas as circunstâncias parecesse o contrário. Por isso ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira minha alma. E por isso então ele passa a confrontar a sua própria alma, questionando-a: por que te perturbas dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? E então, de maneira afirmativa, ele diz: espera em Deus, espera em Deus, pois eu o louvarei. Esta é a certeza que nós podemos expressar também nesta noite, em meio a toda esta situação que nos envolve. Ainda que as pessoas nos questionem: onde está o seu Deus? De que adianta? Ou de que adiantou você até hoje viver dentro de uma igreja, professar a sua fé, ler a Bíblia, passar momentos de oração? Ainda que as dificuldades nos afetem diretamente, e não os de fora, mas o nosso próprio coração, a nossa própria mente se torne a nossa inimiga por alguns instantes e começa a nos fazer as mesmas indagações. Nós precisamos, assim como o salmista, olhar para nós mesmos e nos confrontar. Espera em Deus, espera na certeza de que Ele não apenas nunca nos deixará, mas virá até nós no momento oportuno. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. É diante desta certeza, é professando esta convicção de fé, que nós aqui estamos, e eu os convido para que cultuemos a Deus nesta noite, louvando por quem Ele é em primeiro lugar, e consequentemente pelas promessas que nos tem feito. No Salmo 46, o verso 1, nos é dito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por esta razão não temeremos. Portanto, nós oraremos neste momento, clamando que Deus nos conduza nesta noite, e desde já adorando por este privilégio que nos concede. A nossa irmã Beth nos conduz a Deus nesta oração de invocação e adoração a Deus. Vamos orar.
cada vida, nos sustentando, É verdade, nos fortalecendo. E hoje, ó Pai, estamos aqui reunidos para adorar o teu nome. Amém. Receba, Senhor, o nosso louvor no nome de graça. Receba, Deus, a nossa oração. E fala conosco, Pai. Possamos sair daqui hoje, ó Deus, fortalecidos, animados, para mais uma semana na tua presença. Sim, sim. Que o Senhor abençoe o teu servo, abençoe, vai falar, que possa falar não assim mesmo, mas inspirado por ti. Vem estar conosco nesta noite, nos prepare, Senhor, para a ceia do Senhor, e fica conosco, esteja aqui conosco, Pai, nos abençoando, nos fortalecendo, falando em nossos corações. Te agradeço por tudo, no nome de Jesus, teu Filho amado, te peço e agradeço. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos em louvor a Deus cantarmos o hino de número 21. Convido aos irmãos que, ao som do hino, coloque-se de pé e juntos cantemos ao Senhor. Hino 21. se assentar. Nós vamos agora abrir o texto sagrado no Salmo de número 38. Palavra de Deus no Salmo 38. Salmo 38.
Vamos ler apenas 3 versos em todo este salmo que nos chama a atenção para o arrependimento, a confissão também de Davi. Leremos o verso de número 9 e os versos 21 e 22, neste momento de contrição e confissão de pecados. Salmo 38, verso 9, nos diz assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Versos 21 e 22: não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Quando nós lemos todo o Salmo de número 38, sem dúvida alguma nós nos vemos na pessoa de Davi, de maneira especial quanto às consequências que o pecado traz para a vida daquele que o comete. E também nada diferente do nosso desejo como cristãos, por reconhecermos as nossas faltas, de alcançarmos o perdão. Entendemos biblicamente que a condição para recebermos do Senhor o perdão pelas nossas faltas é o arrependimento e, consequentemente, o confessar dos nossos pecados. E fazemos isso porque Deus nos dá a garantia de que em Cristo Jesus Ele há de nos perdoar. Isso nos é visto nas palavras de João, na sua primeira carta, quando ele nos diz que se confessarmos, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Esta é a certeza de Davi. Exatamente por esta razão ele se coloca diante de Deus e diz: não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim, antes apressa-te a me socorrer. Isso não é um clamor sem fundamento, ou um clamor como um desejo ou uma atitude arriscada de que eu vou assim me agir, eu vou assim fazer, porque talvez Ele se compadeça de mim e talvez então Ele me ouça. Não! Deus nos garante, se o buscarmos, Ele nos ouve. Deus nos dá a certeza de que se confessarmos, Ele nos perdoa, não porque há nada de bom em nós, não porque há garantia de que jamais pecaremos, mas porque Cristo Jesus, o seu Filho enviado no mundo, por amor a nós, tornou-se pecado, levou-nos representados à cruz, morreu por nós, pagando a nossa dívida. Ele é o advogado que está à destra de Deus, que intercede, que advoga em nosso favor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É nele, por Ele, que Deus nos perdoa. O que é exigido de nós é algo simples: arrependei-vos, confesse os vossos pecados, e Ele se achegará e perdoará. É isso que nós faremos neste momento. Nós nos curvaremos diante deste Deus. De maneira individual, confessaremos os nossos pecados, as nossas faltas, seja por comissão, seja por omissão, seja por pensamento. E em Cristo Jesus alcançaremos a graça do perdão. Portanto, passemos um instante, um tempo aproximado de 1 minuto de oração silenciosa, confessando de maneira individual os nossos pecados. E após este breve período, nosso irmão e diácono Ruller nos conduzirá a Deus em voz audível, numa oração de contrição e confissão de pecados. Oremos.
Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque nós estamos neste momento, ó Pai, do culto, ó Pai, onde podemos chegar diante do Senhor, ó Pai, e pedir perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor Deus, a tua igreja, Pai, é uma igreja, Senhor Deus, que erra, ó Pai, é uma igreja formada, Senhor Deus, por pecadores. Por isso, neste momento, Pai, nós estamos aqui, ó Pai, para te pedir, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, a perdoar, ó Pai, os pecados da tua igreja. Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus, carece da tua misericórdia, ó Pai. A tua igreja, Pai, é totalmente dependente do Senhor, ó Pai. E por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui, neste momento, diante do Senhor, ó Pai, para confessar os nossos erros, ó Pai, pedir perdão, ó Pai, porque muitas das vezes, ó Pai, as nossas atitudes, ó Pai, não condizem, ó Pai, com a tua palavra. Perdão, ó Pai, porque muitas das vezes, ó Pai, nós erramos, ó Pai, em colocar outras coisas na frente do Senhor, ó Pai, e não buscamos o teu reino. Perdão, pois sem a tua misericórdia, Pai, a tua igreja, Senhor Deus, não pode, ó Pai, existir sem a tua misericórdia, Senhor Deus. Nós não podemos sequer, Pai, agir. Por isso, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, que nós te pedimos o perdão. Amém. Assim como os salmistas nos instruem a nos colocarmos diante de Deus, a vermos a sua grandeza, a exaltá-lo por quem Ele é, instrui-nos também a confessarmos as nossas faltas. Assim também os próprios salmistas, pessoas como eu e você, nos convidam a adorarmos a Deus, a cantarmos louvores a este Deus. Como parte da nossa adoração nesta noite, é isto que nós faremos neste momento. Assim eu convido a equipe de música que venha à frente, para que juntos nós louvemos ao nosso Deus. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Nos fala o Salmo de número 149. Convido a igreja que se coloque em pé. Vamos cantar Aclame ao Senhor. Senhor, toda a terra e cantei.
Cântico a esperança, pois o mais tudo Ele vai fazer. Brotará a força de um vulcão.
cântico digno ao Cordeiro. Podem se assentar.
Louvado seja o nosso Deus. Nós, na semana passada, começamos a considerar o texto de Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 22. E nesta noite nós iremos concluí-lo. Concluiremos a nossa meditação na perícope que encontra-se em Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 22. Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 22, nós lemos: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe com esta porção lida. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor Jesus nos agracie, nos capacite na meditação desta palavra. Vamos orar. Pai de amor e infinita bondade, Deus de graça e de misericórdia, nós rogamos ao Senhor neste momento o teu auxílio para que consigamos estudar a Sagrada Escritura, para que consigamos enxergar, ó Senhor, as maravilhas que estão escondidas na tua palavra. Nos dê, ó Deus, olhos espirituais, mentes santas, coração consagrado, para que recebamos a tua palavra e assim alimentemos a nossa alma. Tenha, ó Deus, misericórdia de nós, homens, pecadores, limitados, que tanto, ó Deus, necessitamos do teu auxílio. Fortaleça-nos com a tua palavra, repreenda-nos com a tua palavra, edifica-nos com a tua palavra, pois a tua palavra, ó Deus, é útil para todas as nossas necessidades. A tua palavra é vida, por isso nós clamamos: fale aos nossos corações. Colocamos, ó Senhor, ainda nas tuas mãos a vida dos nossos irmãos que, por causa desta pandemia, perderam o emprego. Que o Senhor tenha misericórdia destes nossos irmãos, trazendo paz, conforto aos seus corações, alimentando-os, ó Senhor, com a esperança de que o Senhor cuidará de cada um.
de que o Senhor suprirá cada uma das suas necessidades, pois esta é a tua promessa encontrada e revelada a nós na Escritura Sagrada. Senhor Deus, com os nossos irmãos que estão enfrentando enfermidades, ó Pai, quão medo, quão difícil tem sido este momento. Ser com a nossa irmã Vívia, o nosso irmão Rodrigo, o nosso irmão Enzo, que começará, ó Deus, a fazer este tratamento em Campinas. Tenha misericórdia deste jovem, que o Senhor esteja trabalhando em sua vida, o livrando, ó Deus, de males maior. Que a tua graça seja abundante sobre a sua vida, trazendo conforto, consolo e, consequentemente, ó Deus, paz ao coração dos seus pais e de toda a sua família. Rogamos ao Senhor em favor da nossa irmã Cacilda, que ainda, ó Deus, sofre a perda do seu esposo, que ainda, ó Deus, está se acostumando com esta nova vida. Ó Senhor, traga o consolo necessário para o seu coração ainda enlutado. Que o Senhor a acompanhe nestes momentos de solidão, de tristeza, de maneira que esteja sustentando a sua vida. Rogamos, ó Deus, em favor de todos os nossos irmãos que estão espantados, temerosos, mais do que deveriam, com esta pandemia, com este vírus. Que o Senhor esteja trazendo conforto aos seus corações e de maneira soberana, ó Deus, instruindo as suas mentes de que todas as coisas, inclusive a nossa vida, está no seu controle e de que nada, ó Deus, que esteja fora da tua vontade há de nos acontecer. Contudo, tudo aquilo que esteja, Deus, dentro da sua permissão, nada impedirá que aconteça conosco. Mas acima de tudo, ou independente daquilo que venha nos acontecer, a tua palavra nos diz que nós devemos confiar em ti, porque este é o melhor caminho, a melhor decisão que podemos tomar. Pois o Senhor, aquele que não poupou a vida do seu próprio filho, antes a entregou para morrer em nosso lugar, o que mais não nos daria para nos suprir em cada uma das outras ou das demais necessidades? Rogamos, ó Deus, em favor da Rosilaine, que teve, ó Deus, através deste exame, uma notícia totalmente desagradável. Sabemos quão difícil é receber essas informações. Por mais preparados que achamos que estamos, é certo de que ficamos abalados. Mas cremos que somente o Senhor pode não apenas curar, como também, enquanto esta cura não chega, fortalecer, dando alívio, amparo, consolo, conforto e a força necessária. Este é o nosso clamor em favor da Rosilaine. Tenha misericórdia desta vida, tenha misericórdia da sua casa, do seu lar, dos seus próximos. De maneira semelhante, rogamos em favor da Alessandra, que nos procurou a fim de encontrar em nós, o teu povo, o auxílio necessário para estes momentos de dificuldades. Livre-a, ó Senhor, de todo mal. Restabeleça a sua saúde física, emocional e a transforme espiritualmente. Nós oramos, ó Pai, rogando em favor da tua igreja, este teu povo que se reúne, congregado aqui neste local para te cultuar. A tua igreja, aquela que não pôde estar conosco reunido aqui, mas que se reúne conosco em seus lares. Que todos sejam alcançados pelo Senhor nesta noite, e assim como nós, estejam preenchidos pelo teu Santo Espírito. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Amém.
Irmãos, na semana passada, então, ao olharmos para o texto de Mateus, capítulo 14, na perícope, iniciada no verso de número 22 e finalizada no verso 33, separada para a nossa reflexão, eu propus a falar aos irmãos sobre algumas verdades fundamentais que podemos encontrar neste texto, justamente olhando e aplicando para este momento que nós estamos vivendo, de maneira que a ideia central que temos e com a qual devemos olhar para o texto é de que Jesus é o socorro que nós necessitamos em meio às tempestades da vida. É essa ideia que o texto vai nos trazer, é essa experiência que os discípulos enfrentaram e experimentaram em seus dias. Desta forma, eu disse aos irmãos na semana passada que nós podemos olhar para o texto e dizer que Jesus é o socorro em meio às tempestades, porque porque as tempestades são realidades na nossa vida, independente, ou ainda que, melhor dizendo, sejamos fiéis a Deus, ainda que creiamos neste Deus Todo-Poderoso, as tempestades não estarão fora da nossa vida. Em outras palavras, nós dissemos na semana passada que o crer e obedecer a Deus não são garantias de que não enfrentaremos tempestades na vida, de que o crer e obedecer a Deus não são garantias de que a nossa vida seria fácil. É isso que nós vimos no verso de número 22 de maneira especial, até o verso 24. O verso 22, Jesus Mateus, melhor dizendo, iniciou dizendo logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem. Eu disse aos irmãos que a ideia é de que Jesus obrigou os discípulos a irem. Os discípulos estavam com Jesus, com certeza desejavam permanecer com Jesus. Após a realização do grande milagre que consideramos na semana passada, dentro do contexto maior que envolve esta perícope, estes discípulos, sem dúvida alguma, queriam ficar com o Mestre, e talvez para evitá-los que caíssem na manobra, no desejo da multidão de colocar Jesus como rei, Jesus os obriga a irem, a entrarem ao barco, a partirem para Cafarnaum, a aproveitarem momentos de descanso. Mas o que nós vamos perceber nesses 3 primeiros versos é que estes discípulos, indo em obediência a Jesus, eles vão enfrentar uma grande tempestade. Eles passarão momentos de terror em suas vidas. Estes homens pescadores estariam enfrentando uma situação talvez jamais vista anteriormente em suas vidas. Jesus é socorro em meio às tempestades da vida, porque as tempestades da vida são reais a todos nós. Vimos ainda na semana passada que Jesus é o socorro em meio às tempestades da vida, porque Ele é onisciente. Ou seja, Jesus, Ele tem consciência das lutas que enfrentamos diariamente. Vimos isso ao considerarmos do verso 25 ao verso de número 27, quando o texto nos disse que na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Lembram-se do que nós dissemos na semana passada? A situação não era tão simples como parece ser. Estes discípulos haviam entrado no barco em obediência a Jesus, diferente da atitude de Jonas, que desobedeceu a Deus e fugiu para outro local. Estes discípulos estão agora cerca de 4,5 km de distância, no meio do mar da Galileia, quando são tomados por essa tempestade. Se isso não bastasse, se a distância não fosse grande, o texto vai nos dizer que eles encontravam-se
a 4,5 a 5 quilômetros de distância de Jesus, no meio da madrugada, ou seja, entre as 3 e as 6 horas da manhã, no meio da madrugada, no meio do mar da Galileia, em meio a uma tempestade. O texto vai nos dizer que Jesus foi ter com eles. Quem o avisou? Quem o mostrou a situação que ele estava? Ele é o Deus onisciente, Ele conhece todas as coisas. É por isso que na semana passada nós dissemos no final da nossa reflexão que aqueles discípulos, ainda em meio àquela tempestade, quando o vento jogava o seu barco de um lado para o outro, por estarem dentro da vontade de Deus, estavam mais seguros do que toda aquela multidão que estava na terra, com os pés firmes, mas fora da vontade de Deus. Jesus é o socorro que nós necessitamos em meio às tempestades da vida, porque Ele conhece o que cada um de nós enfrentamos. Ele não precisa que ninguém vá até Ele avisar. A escuridão da noite não pode esconder o que nos ocorre dos seus olhos. Os fortes ventos não podem evitar com que o nosso pedido de socorro chegue aos seus ouvidos. Os fortes ventos, as grandes ondas, nada pode impedir que Ele chegue até nós para nos socorrer. Eu quero continuar a olhar para este texto nesta noite, e diante do que eu acabei de dizer aos irmãos, olhar para os versos de número 26 e 27, e dizer que Jesus é o socorro que necessitamos para as tempestades da vida, porque Jesus é o Todo-Poderoso. Ele não é apenas onisciente, que conhece todas as coisas, Ele é também onipotente, Ele pode todas as coisas. Vamos ler o que nos dizem estes versos. Vamos iniciar a ler novamente o verso 25 até o verso 27. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Conforme já lembrei os irmãos, nós não podemos esquecer ou perder de vista o quadro que Mateus pinta aqui, a experiência que estes discípulos enfrentaram, e de maneira especial o que está acontecendo neste momento, conforme é registrado nestes versos. Estes discípulos não estavam em um momento de tranquilidade, ao contrário disso, eles estavam em alto mar, em meio a uma tempestade, no meio da madrugada, muito distante do seu mestre. A situação tinha tudo para, sem dúvida, deixá-los desesperados. Não adiantava pedir socorro, ainda que desejassem, ainda que esta fosse a melhor estratégia. Quem te ouviria com ventos soprando de um lado para o outro a 5 quilômetros de distância? Impossível dentro das condições humanas. Quem te veria nessa situação a 5 quilômetros de distância, coberto pelas trevas e em meio a grandes ondas? Impossível para nós seres humanos. Gritar por socorro é inútil. Talvez eles tenham feito isso, inútil. Talvez eles pensaram e
perceberam que não havia nenhuma possibilidade de que os seus gritos chegassem a Jesus, que para eles estavam sobre os montes, ou sobre o monte orando. Mas Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso que sabia exatamente onde eles estavam e o que estavam enfrentando. Então nos disse o verso anterior, o verso 25, que falamos na semana passada, na quarta vigília da noite, Ele foi ter com eles. Perceba, Ele foi, Ele decidiu, Ele desejou, Ele foi ter com eles. Este é um ato único, exclusivo do amor de Cristo para com os seus, da bondade de Cristo para com os seus, da graça de Cristo para com os seus, da misericórdia de Cristo para com os seus. Ele vai. Então aqui nós podemos questionar algo. Ao mesmo tempo que nós aprendemos algo importante para a nossa vida. O que levou Jesus até eles não foi um grito de socorro. O que levou Jesus até eles não foi porque naquele barco haviam pessoas singulares no mundo, de maneira que se perdesse, então o mundo estaria perdido. O que levou Jesus até aquele barco não foi o desespero destes homens. O que levou Jesus àquele barco é a sua onisciência, o seu desejo amoroso de proteger aqueles que são seus, aqueles que o Pai lhe entregou, aqueles que estão debaixo do seu cuidado. Então o que nós aprendemos aqui é que quando estamos em meio às tempestades, o que faz com que Jesus venha até nós não é o nosso pedido de socorro, mas é o seu amor incondicional, é a sua graça incondicional, é a sua misericórdia, é a sua bondade de nos proteger, de nos amparar. Ele foi ter com os seus. Assim, quando nós olhamos no verso que segue, no verso de número 26, nós vemos: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Aqui há algo interessante para nós pensarmos: o quanto o medo nos afeta a ponto de fazer com que enxerguemos ou passamos a ter uma conclusão dos fatos equivocadamente. Reconhecem Jesus à primeira instância? O medo os domina de tal forma que eles acreditam que quem está chegando até eles é um fantasma. A ideia na língua grega aqui é de algo que surgiu, uma visão, e isso os deixa ainda com mais medo. E não é isso que o medo faz conosco, às vezes nos leva a conclusões irracionais, cria fantasma nas nossas mentes diante dos nossos olhos, e não há o que tira isso de nós, e coloca então o nosso coração, a nossa alma, em desespero maior. Mas o que é muito mais importante do que descreve este verso de número 26, é o que nós encontramos no verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Algumas coisas importantes para nós ressaltarmos no verso de número 27. Mateus registra que
quando Jesus então se aproximou ao barco, se aproximou diante dos discípulos, vendo conscientemente e perfeitamente tudo o que estava acontecendo ao redor, tudo aquilo que se passava em seus corações, Jesus então se dirige a eles dizendo: não temais, sou eu. A expressão usada aqui para sou eu, na língua grega é ego eimi. O que isso significa? É que se Jesus quisesse dizer para os discípulos simplesmente: olha, sou eu, aquele que estava com vocês, o mestre que vocês têm seguido até agora, se ele quisesse apenas se identificar como ele era, Jesus bastaria dizer: em mim, eu sou eu. Mas na construção da língua grega ele usa ego eimi, como se ele desse uma gaguejada nessa apresentação, ele dissesse assim: eu sou, ou eu sou eu. Quando então nós temos na língua grega uma preposição mais um verbo, isso significa que há ênfase naquilo que está sendo dito. Há uma ênfase aqui, e a ênfase é: sou eu, aquele que há pouco realizou um grande milagre diante dos seus olhos. E é bacana quando a gente lê na língua original o que fora dito na multiplicação dos pães e peixes, porque a ideia na língua grega é totalmente diferente da tradução que nós temos no português. No português diz que Jesus então, ao receber nas suas mãos peixes e pães, ele os multiplicou, como se dobrasse. De um ele tornasse dois, de dois, de uma matéria existente, ele transformasse em outras existentes. Mas na língua grega a ideia é de que ele não multiplicou, ele criou algo a partir do nada novamente, mostrando o seu poder criador. Ele não precisou de algo para recriar novos pães e novos peixes, ele criou com o seu poder, trazendo do nada, como o maná que brotou do chão, do nada. Então quando ele chega diante dos discípulos, ele diz assim: sou eu. E isso nos leva também para o Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 3, no verso 14, quando então Moisés não sabe o que dizer a Faraó, ele diz assim: Senhor, quando eu estiver diante de Faraó, como eu me apresentarei? Quem eu direi que me enviou até ele para pedir com que liberte o seu povo? E Deus diz assim: diga que eu sou, te enviou. Então, quando nós olhamos para o texto, quem está diante dos discípulos não é simplesmente um homem, mas é o Deus Todo-Poderoso, é o eu sou, aquele que tem controle sobre todas as coisas. E então quando nós temos esta visão, então quando nós compreendemos isso no texto, e olhamos para a expressão que ele diz assim: não temas, tem outro significado. Porque quando Jesus chega àqueles discípulos então que estão no barco temerosos e diz assim: não temais, tem de bom ânimo, sou eu. Aqui não são palavras apenas de conforto como nós usamos quando vemos os nossos queridos passando por dificuldade. Calma, não temas, Deus há de prover para a sua vida. Calma, isso vai passar. Quando nós assim falamos, são apenas palavras de consolo, de conforto. Mas quando o eu sou está dizendo: não temas, tem de bom ânimo, nós precisamos ver essas palavras repletas de poder. Então aqui é: não temas, porque eu tenho poder na mão para acalmar e transformar toda e qualquer situação. Não temas, porque vocês estão diante do Deus Todo-Poderoso. São palavras de poder, e passam a ser evidenciadas
conforme nós veremos nos versos seguintes. O que nós aprendemos aqui então, irmãos? É que se Jesus é o socorro para nós em nossas tempestades, não há razão para temer. Não há razão para o desespero, por mais forte que sejam as tempestades da vida. Pois por mais forte que sejam essas tempestades, elas jamais poderão impedi-lo de chegar até você. Não há lugar que você possa estar neste mundo, não há situação difícil que possa te tomar neste mundo que impeça Jesus de chegar até você. Ainda que a sua mente diga o contrário, ainda que todas as pessoas que estejam ao seu redor digam o contrário, você precisa entender que o eu sou é aquele que te diz em meio às tempestades: calma, não temas, porque eu sou contigo. E quer ver como isso é maravilhoso no Evangelho de Mateus? Mateus, ele tem uma característica peculiar ao escrever este Evangelho. Ele escreve diretamente a judeus, pessoas que conheciam a Deus, pessoas que haviam aprendido sobre a Torá. Mateus, no primeiro capítulo do seu Evangelho, quando ele faz o anúncio do nascimento de Jesus, ele vai dizer no verso de número 13, quem é Jesus? E ele diz assim: no verso 23, anunciando o cumprimento da profecia de Isaías, registrada lá no capítulo 7, no verso 14, Mateus registra o nascimento de Jesus da seguinte forma: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Este mesmo Jesus que está atravessando a tempestade, andando por sobre as águas, para chegar diante dos seus discípulos, é esse que Mateus, já na abertura do seu Evangelho, diz: ele é o Deus conosco. Mateus então, ele conclui o seu Evangelho, e olha o que ele diz lá no último capítulo de número 26, 28, se não me falha a memória, 26, 28, nos dois últimos versos, quando então ele registra a grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eis que estou convosco, Emanuel, o Deus convosco. Então nós temos do capítulo 1 ao capítulo de número 28, Mateus mostrando em todos os momentos que Jesus é o Deus conosco, aquele que alimentou a multidão, aquele que deu ordem para os seus discípulos entrarem no barco e irem e enfrentarem uma tempestade. É o Deus que em meio à tempestade está com os seus discípulos e está dizendo: não temas, sou eu, o Deus conosco. Nós precisamos guardar isso. Nós não podemos esquecer a verdade que a Bíblia traz sobre Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, que está conosco
e que, portanto, deve ser o socorro para cada um de nós em meio às tempestades da vida. Por fim, quando nós olhamos do verso 28 ao final deste capítulo, nós podemos dizer que Jesus é o socorro em meio às tempestades da vida, porque Ele é o Filho de Deus. É isso que nós vamos encontrar nestes versos. Verso 28 ao verso de número 33 nos diz: respondeu-lhe Pedro. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Nos versos anteriores nós começamos a ver, e nestes versos se tornarão ainda mais claro, que o poder de Deus, o poder de Jesus, ele de fato não pode ser medido. Estes versos nos mostram a razão, ou as razões que levaram os discípulos, no verso 33, a chegarem a esta declaração maravilhosa: verdadeiramente és Filho de Deus. Jesus é socorro para todos nós em meio às tempestades da vida, porque Ele é o Filho de Deus. O verso de número 28, nós temos o seguinte relato: respondeu-lhe Pedro. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Alguns defendem que Pedro aqui, ele está tomado por dúvida, ele não tem certeza de que se de fato aquele que eles consideraram como um fantasma era Jesus, por causa da expressãozinha que nós encontramos aí no início da resposta ou das palavras de Pedro: se és tu. Mas Pedro não está com dúvida de que era Cristo. Como nós sabemos que este ser não traz a ideia de dúvida? Sabemos quando lemos o restante daquilo que está acontecendo. Porque Pedro, ele vai, quando Cristo diz venha, ele vai. Nós perguntamos: será que alguém que de fato tinha dúvida, ou tivesse com o coração duvidoso de que aquele que estava diante dele era o eu sou, era Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele se arriscaria a sair do barco em meio a uma tempestade e pisar sobre as águas? Eu acredito que não. Este ser não traz a ideia de dúvida em hipótese alguma. Porque quem duvida não daria este passo. Será que nós daríamos? Será que sairíamos do barco, de algo sólido sobre os nossos pés em meio a uma tempestade, e pisaríamos na água? Pedro não está duvidando do Senhor. Ao contrário, ele crê. Por isso ele deixa o barco, por isso ele passa a andar sobre as águas. Verso de número 29, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Este verso me chama a atenção para algo extremamente esplêndido, grandioso.
Para nós que vimos anteriormente Jesus multiplicando, alimentando mais de 5.000 pessoas com pães e peixes, pela quantidade que tinha, 5 pães e 2 peixinhos, e por sabermos que na verdade esse milagre ele alimentou aquela multidão, criando a partir do nada, saber que Jesus agora está andando por sobre as águas e indo até eles em meio à tempestade, não nos assusta. Estamos falando de Jesus. Mas o que o verso de número 29 nos diz é que Pedro, um homem como eu e você, um pecador limitado, que até então está tomado pelo medo, na palavra de Jesus, ele anda também por sobre as águas. Isso é esplêndido demais. Isso é grandioso demais. Se há milagre em ver o Filho de Deus andando por sobre as águas, quanto maior é o milagre de ver um como nós andando também igualmente por sobre as águas. Então isso nos ensina algo. É que Jesus tem poder. O Filho de Deus tem poder para fazer com que as tempestades da vida não nos afete. Vem. E ele foi. Talvez Pedro lembrou das palavras do Mestre, de quando ele disse: entre no barco novamente e vá e lance as redes. E ele disse assim: olha, Senhor, nós não pescamos nada, foi uma frustração toda durante a noite toda, e agora durante o dia que não se pega peixes, o Senhor está mandando voltarmos, mas na tua palavra nós lançaremos. E eles viram um novo milagre. Vem. E ele foi. Este é o Deus que nos chama a caminharmos com Ele. Este é o Deus que se diz ser o nosso Deus, mesmo em meio às tempestades da vida. Não esqueçam disso. Jesus capacitou a Pedro a andar por sobre as águas em meio à tempestade, de maneira que as águas serviram de passarela, e os fortes ventos que jogavam o barco não jogava Pedro. A segurança, quando seus olhos estavam em Jesus. Mas algo acontece logo em seguida. E o verso de número 30 nos diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Como é interessante olharmos para o texto e vermos o quanto as coisas mudam de repente na nossa vida. Por um instante ele ouve as palavras de Cristo, ele obedece, ele entende, os seus olhos se fixam no seu Senhor, e então ele é capaz de andar por sobre as águas em meio à tempestade. Mas logo em seguida, o texto nos diz que ele tira os olhos de Cristo e ele passa a reparar as ondas, ele passa a olhar para os ventos, ele passa a olhar para as águas, e então ele começa a afundar, reparando, porém, na força do vento. O verbo reparar na língua grega é fixar os olhos. Isso quer dizer então que Pedro não estava caminhando por sobre as águas, então ele deu uma olhadinha de lado e voltou o olho. Não! Ele tirou literalmente os olhos do Senhor. A sua mente saiu de Deus.
e ele está olhando para as circunstâncias, ele está olhando para o vento e as águas que sopram o barco, que traz temor para os seus companheiros. E quando então ele esquece do seu Senhor, ele esquece do eu sou, ele esquece daquele que vem sobre as águas, ele esquece do Todo-Poderoso, ele começa a afundar. Este é o problema na nossa vida. Perceba o que está acontecendo aqui. Pedro não tem fé? Tem. Ele foi. E quando Jesus o repreende, Jesus não diz que ele não tem fé. Jesus diz assim: homem de pequena fé. Como diz o mineiro, né? O pouca fé, o bule. Homem de pouca fé. A Daiane lá brava lá. A Leia não está aqui, vou usar a Daiane. Ele tinha fé. Mas é fé com medo. Sabe o que é engraçado, o que é interessante nisso? É que nós nos vemos em Pedro aqui. Não é assim que nós lidamos e que nós enfrentamos as situações difíceis? Na maioria das vezes nós cremos, mas ao mesmo tempo nós temos medo. Eu acredito em Deus, mas será que Ele vai me curar desta enfermidade? E o coração não descansa, a alma não encontra sossego, há medo, mas acredita. Eu acredito em Deus, mas será que Ele mesmo vai suprir as necessidades do meu lar diante dessa crise econômica que nós estamos vivendo? O pai, a mãe não conseguem dormir de imaginar o filho pedindo aquilo que não poderá dar. A fé em Deus. Por isso este pai e essa mãe dobram os joelhos e clamam a Deus. Por isso vocês estão aqui nesta noite, mas ao mesmo tempo há medo. É assim que Pedro está. Ele tem fé, mas a fé com medo. Eu acredito neste Deus, mas será que Ele vai me proteger deste vírus? Será que Ele vai proteger os meus familiares? Fé, mas medo. Pedro, igual a nós, literalmente. A forma que geralmente lidamos com as situações no nosso dia a dia. E olha, o verso 30 mostra que de fato Pedro cria nele, tinha fé nesse Senhor. O verso 30 diz assim: reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Ele não hesitou, ele não pediu socorro para os demais que estavam no barco. Salva-me, Senhor. Não é salva-me, Mateus, não é salva-me, João, não é salva-me, Tiago, não é salva-me, não é lance o bote, joga os coletes salva-vidas, estenda as mãos, é salva-me, Senhor. Seus olhos voltam para Ele. O medo não tira da sua mente quem é de fato o seu Salvador, aquele que pode salvá-lo. E é interessante que a palavra que nós encontramos aqui para Senhor é Kyrios, ou Kyrios, como nós estamos mais acostumados a ouvir. Senhor, mestre. Senhor, aquele de quem as coisas e as pessoas pertencem. É assim que Pedro se dirige a ele no pedido de socorro: socorra-me, meu Senhor, aquele a quem eu pertenço, socorra-me, porque eu não sei mais o que fazer. E o que Jesus faz?
Isto é maravilhoso por demais para nós em meio às tempestades da vida, irmão. Jesus não vai ignorá-lo. Jesus não vai puni-lo, ao contrário, o verso 31 diz que prontamente, como se dissesse imediatamente, o mais rápido possível, ele estendeu as mãos, ele tomou Pedro, então ele repreende e diz: homem de pequena fé, como se dissesse: porque tiraste os olhos de mim? Porque fostes olhar para as circunstâncias? Porque foi reparar o vento? E então o verso 32 diz: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus não é apenas onisciente, aquele que conhece todas as coisas, a nossa vida na sua particularidade, que conhece cada situação que nos envolve, que conhece toda a tempestade que nos traz medo e pavor. Ele é também o Todo-Poderoso, que tem poder para chegar até nós, independente da situação. Ele é Todo-Poderoso para transformar a nossa vida, independente de qualquer situação. E é isso que o verso de número 32 está dizendo, que ele, ao tomar Pedro pelas mãos, ele o conduz até o barco. E olha que interessante, quando ele chega ao barco, o vento cessou. Ele não disse nada, ele não deu sinal algum, ele não repreendeu o vento nesse milagre, como fizeram anteriormente, conforme registra Marcos, na outra tempestade, quando ele dormia naquele barco. Ao tirar o pé das águas e colocar o pé no barco, diz o verso de número 32 que o vento cessou. Até aqui o vento não havia cessado, até aqui a tempestade não havia cessado. E apesar disso, lembre-se, ele do monte viu os seus discípulos. Ele, em meio à madrugada, foi até ele. Em meio à tempestade, andou sobre as águas. Se aproximou do barco, fez com que Pedro andasse por sobre as águas, indo até ele. Pedro começou a afundar, ele estendeu as mãos e tirou Pedro. Em segurança, ele colocou Pedro no barco, e então tudo cessou. Não há mais medo, não há mais perigo. Tudo está novamente em ordem. Deixa eu perguntar algo para você pensar. Quando Pedro estava na tempestade afundando, e Jesus estende a mão, e ele segura nas mãos do Senhor, em meio à tempestade, com o corpo ou parte do corpo na água, mas segurando as mãos do Senhor. Existia na face da terra outro local que Pedro poderia estar mais seguro? Em lugar nenhum do mundo. Ele esteve mais seguro do que naquele momento em que Jesus segurou nas suas mãos em meio à tempestade. Deus conosco, está conosco até a consumação do século. Qual foi a conclusão que estes discípulos chegaram? O verso de número 33 diz: e os que estavam no barco o adoraram, se prostraram reverentemente, cheio de temor,
reconheceram e disseram: verdadeiramente és Filho de Deus. Como eu disse a vocês, esses discípulos eram judeus que conheciam as Escrituras do Antigo Testamento. Os destinatários de Mateus, ou seja, aqueles para quem Mateus escreve o seu Evangelho, eram judeus. Isso significa então que eles tinham um conhecimento em suas mentes de que somente o Deus do Antigo Testamento é que tinha controle, domínio, poder sobre as águas. Eles aprenderam que quando este povo nunca havia visto chuva, Deus abriu as comportas dos céus e fez com que um dilúvio descesse. E este mesmo Deus decidiu logo depois fazer com que as comportas do céu se fechassem e as águas cessassem. Eles sabiam que este Deus, Criador de todas as coisas, o Yahvé do Antigo Testamento, foi justamente aquele que logo depois abriu o Mar Vermelho para que o seu povo, ao sair do Egito, perseguido pelo exército de Faraó, passasse em terra seca. E este mesmo Deus deu a ordem para que este mar então fechasse e tragasse todo aquele exército que queria destruir o seu povo. Estes judeus sabiam, e quando eles estavam vendo, ou ouvindo, ou lendo o que Mateus estava dizendo para eles, eles tinham na mente que este Deus é aquele que transformou a água do Nilo em sangue. Que este é o Deus que, quando o seu povo chegou próximo a Jericó, a terra prometida, então ele abriu o rio Jordão, como se com uma mão parasse a água que descia, para que o povo então passasse em terra seca. E então depois, como se tirasse a mão, o rio voltou a correr. Tudo isso está vindo na mente destes judeus, desses discípulos, e agora eles estão diante de alguém que evidencia, que mostra o mesmo poder sobre as águas, porque ele cessa a tempestade. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu quero concluir, irmãos, a nossa meditação neste texto. Eu quero dizer a vocês que nós precisamos guardar em nossa mente algumas verdades importantes, de maneira especial para momentos como estes que nós estamos vivendo. Jesus é o socorro que nós necessitamos para as tempestades da vida. Ele é socorro, porque Ele sabe o que cada um de nós estamos enfrentando de maneira clara, como alguém pode enxergar ao meio-dia, debaixo da luz do sol. Jesus é socorro para nós nas tempestades da vida, porque Ele é Deus onisciente, o Deus onipotente. Mas além de todas as coisas, é alguém que vem até nós, ainda que as situações nos impeçam ou minam a nossa força a ponto de não podermos clamar por socorro. Não é o nosso socorro que o atrai, mas a sua fidelidade.
mas os seus atributos, o seu caráter, quem Ele é. Ele vem até nós porque Ele nos ama. Ele vem até nós porque Ele é gracioso, misericordioso, porque Ele é o Deus conosco. E não importa a situação que nós estejamos enfrentando neste momento, ou a situação que viermos a enfrentar, Ele pode sobre todas as coisas. Porque Ele é o Filho de Deus. O que eu desejo para cada um de nós ao sairmos daqui nesta noite é que nós lembremos disso. Lembremos da sua promessa de que Ele jamais nos deixará antes, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. A promessa de que Ele intercede por nós, a promessa de que Ele se compadece de nós. Ele é o nosso Salvador para toda e qualquer situação. Que, portanto, nos voltemos a Ele, que verdadeiramente o adoremos, prostremos aos seus pés e o reconheçamos como Senhor na nossa vida. Amém. Nós vamos orar neste momento e em seguida nós participaremos do sacramento do Senhor. Pai de amor e infinita bondade, nós te louvamos novamente pela tua palavra que aos nossos olhos está aberta e sobre a qual podemos refletir. Que assim, ó Deus, nós vivamos certos de que o Senhor que nos chamou para fazermos parte do teu povo é o Deus que está à nossa frente nos conduzindo. Que não percamos a esperança e que não permitamos, ó Deus, que o nosso coração se desespere em meio às tempestades da vida, por sabermos que o nosso Senhor, Ele intercede por nós, que o nosso Senhor está consciente de tudo o que estamos enfrentando, de que o nosso Senhor sabe de tudo o que nós precisamos, de que o nosso Senhor, ó Deus, virá até nós no momento oportuno, e de que não há nada neste mundo, nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhum local capaz de impedir com que Ele venha até nós. Ajuda-nos a vivermos, a guardarmos em nossa mente, a caminharmos certos de que Ele é o Deus conosco, o Eu Sou, que nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Auxilia-nos, ó Deus, para que quando o medo chegar, ainda que caminhando pela fé, não relutemos, para estender as nossas mãos e gritarmos: socorra-me, Senhor. Pois é certo de que Ele não nos deixará. Antes, nos socorrerá e nos levará, ó Deus, para o outro lado de forma segura. Pai, porque aprendemos pela Tua palavra de que ainda que sob a Tua vontade nos encontrarmos em meio às tempestades, em meio a elas, por estarmos na Tua vontade, estaremos mais seguros do que se estivéssemos em qualquer outro lugar deste planeta, porém fora da Sua santa e bendita vontade. Nos conduza no dia a dia,
transformando acima de tudo o nosso coração, para que enxerguemos as coisas ao nosso redor com os olhos de Cristo Jesus. É por Ele, é com Ele que nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, temos, como todos sabemos, vivido um momento bastante peculiar, o qual nunca havíamos experimentado antes. Então a celebração deste sacramento nesta noite será diferente quanto à maneira que estamos acostumados, contudo nem um pouco diferente quanto à sua validade ou importância a todos nós. Para que prezemos pela segurança e higiene de todos, evitemos qualquer tipo de contaminação através da distribuição destes elementos. Os irmãos já os receberam de forma lacrada e individual, que nós os usaremos no momento oportuno. Portanto, antes eu os convido para que abramos a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo de número 26. E façamos a leitura a partir do verso 26. Mateus capítulo 26, verso 26 nos diz: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Este é um momento gracioso para nós cristãos, pois somos levados à cruz do Calvário, onde encontramos o Filho de Deus, santo, sem pecado, tornando-se maldito em nosso lugar, recebendo de Deus a punição por causa dos nossos pecados. Ali toda a ira de Deus que a nós estava destinada foi direcionada a Ele. E isto foi tão terrível que o próprio Senhor disse: Pai, por que me desamparaste? Mas é justamente quando olhamos para esta mesma cruz e vemos este quadro pintado de uma forma tão dramática, que nós vemos o sol brilhar. Pois foi justamente por causa da sua morte que nós recebemos a vida. Romanos capítulo 5 nos diz que nós somos justificados por Deus por causa do sacrifício de Cristo.
João nos diz que Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele morreu, sim, Ele pagou a nossa dívida, mas Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, está à destra do Pai, nos conduzindo hoje. Então, se estamos aqui, é porque Ele graciosamente nos deu um novo coração. Isso é motivo de festa, de alegria e gratidão. Temos vida e recebemos a promessa de que Ele nos conduzirá até a consumação dos séculos e de que nós desfrutaremos desta comunhão para todo o sempre, cada vez em proporções maiores. Portanto, nesta noite nós queremos relembrar todas estas bênçãos ao comermos do pão e a bebermos do cálice. Porém, o apóstolo Paulo nos exorta que é necessário que olhemos para nós, examinemos o nosso ser antes de comermos e bebermos. E é isso que nós faremos neste momento. Passaremos um breve momento de oração, examinando-nos individualmente. Façamos isso. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença, rogando que o Senhor examine o nosso ser, esquadrinhe a nossa estrutura e retire de nós tudo aquilo que nos impeça de participarmos deste sacramento de maneira digna. Perdoa-nos se ainda ficou algo que esquecemos, ó Deus, de confessar. Purifica-nos, pois nós necessitamos e almejamos, ó Deus, depois de tanto tempo sem participarmos deste sacramento, participar de maneira agradável ao Teu querer e saudável para a nossa vida espiritual. Obrigado por este ato, por esta oportunidade. Assim, ó Deus, como ministro do Teu Evangelho, com autoridade provinda do Senhor, clamo que o Senhor abençoe este pão, este cálice, para que ao comermos e bebermos, sejamos alimentados espiritualmente. Tenhamos o nosso amor renovado. Tenhamos, ó Deus, os nossos compromissos feitos no passado com o Senhor reafirmados. E que assim lutemos a fé que o Senhor nos deu como verdadeiras testemunhas do Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Conforme lemos na instrução do Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, partiu e disse: "Este é o meu corpo que é oferecido por vós, comei dele, fazei isto em memória de mim." Nós comeremos do pão neste momento. Peço que os irmãos retirem o pão ao lacrar e comam, disse Jesus. De semelhante modo, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele e fazei isso em memória de mim." Peço que todos que receberam retirem o lacre e bebam o cálice do Senhor.
Obrigado, Senhor, novamente, pois graciosamente nós participamos deste sacramento. Obrigado porque aqui está demonstrado a razão da nossa vida, a base da nossa fé. Aqui lembramos do nosso Salvador e, acima de tudo, o Senhor está nos conduzindo para encontrarmos Ele. Nós cantaremos um último hino, o hino de 299. Assim, estamos partindo para o término deste nosso culto. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, os ensinamentos e a paz do Espírito Santo repouse sobre todos vós, filhos de Deus, que aqui estão e que estão espalhados por todo este mundo, hoje e para todos sempre. Amém.